Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim indicar 6 leituras desafiadoras para que vocês façam em 2022 e mergulhem no mar profundo da literatura. Como eu sempre digo, quando a gente mergulha no mais profundo que a literatura tem a nos oferecer, a gente se apaixona ainda mais pela literatura, porque é um mar muito vasto, gente, é um oceano de possibilidades para a gente perder nosso tempo ficando só no raso. Pensando nisso, eu criei um evento Saia do Raso, que vai acontecer no dia 13 de janeiro do ano que vem. Então eu já estou aqui convidando vocês para participarem do evento. O link para inscrição do evento é um evento 100% gratuito e online. O link para você se inscrever está aqui na descrição. Se inscrevendo no evento, você vai ganhar um e-book que já vai introduzir o assunto que a gente vai tratar lá no evento, para que você já chegue no evento aí com os motores quentes, para que a gente dê a partida logo pro fundo aí desse oceano, tá bom? O que a gente vai falar lá no evento, né, o que eu vou ensinar a vocês é exatamente a aprofundar a sua relação com a literatura. Então, estejam lá comigo, vamos sair do raso juntos, dia 13 de janeiro, que é o dia também que eu vou lançar as inscrições do Clube MSL de 2022, então se você estiver interessado aí em fazer parte do meu clube de leitura, saiba que depois desse evento eu vou abrir as inscrições para o Clube MSL, tá bom, gente? Então eu vou aqui falar com vocês sobre 6 leituras desafiadoras que eu recomendo que vocês façam no ano que vem. Vocês não vão se arrepender. A primeira leitura desafiadora é Dom Casmurro, do nosso mestre Machado de Assis. Muita gente tem medo de Machado de Assis por causa do estilo dele, muita gente acha que é difícil, que é uma escrita arcaica, mas primeiro, não é, e segundo, por mais que seja um texto mais rebuscado, né, não é difícil, ele é mais rebuscado, é diferente, mas você tem capacidade de ler textos rebuscados também, viu? Não se menospreze. Mas ele é um livro que ele é um texto, na verdade, uma narrativa que ela é muito bela, ela é muito cheia de minúcias, né? Talvez a maior dificuldade, inclusive, desse livro seja conseguir enxergar essas minúcias, né? A tal da discussão se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, não é uma discussão frívola, né? Não é uma discussão só de fofoquinha, ai, será que ela traiu o marido? É uma discussão que ela vem da narrativa, das entrelinhas da narrativa e demonstra a genialidade do Machado, porque ele colocou aqui no livro dele tanto características que a gente pode achar que a Capitu traiu, como algumas coisas que a gente fala assim, não, ela não traiu. Então tem pista aqui para todo lado e de fato ele confunde o leitor, ele brinca com o leitor, assim como ele brinca com as palavras, né? Machado é maravilhoso, esse livro é maravilhoso, talvez seja a maior obra da nossa literatura, falando assim de leitores, de importância, de estudos sobre ela, então assim, é difícil definir uma coisa ou maior, né? Mas uma das maiores, talvez seja a obra que represente a nossa literatura, né? Eu vou colocar assim que fica melhor. É uma leitura desafiadora, mas que é imprescindível para você, leitor brasileiro. Não tenha medo de Machado. Se você tem medo de Machado, eu indico essa edição aqui da Moderna, que ela é de uma coleção que se chama Coleção Travessias, que é uma coleção que ela traz notas explicativas aqui durante o livro. Então ela traz notas tanto sobre palavras, né, que podem ser desconhecidas e eles trazem aqui o significado, como coisas do texto mesmo. Então ela é cheia de anotações aqui do lado do texto, explicando coisas do texto, nos situando às vezes no contexto, né, da época. Às vezes acontece alguma coisa aqui, a gente fica meio perdido e aqui explica, aconteceu isso porque na época tal, sabe? Então é uma leitura, é um livro, é uma edição que vai te dar esse apoio na leitura, que é muito importante, né? Já ouvi dizer que tem uma outra edição, agora eu esqueci o nome da editora, eu vou colocar a capa aqui. Já ouvi dizer que essa edição também tem notas explicativas muito boas. Eu não sei se o texto é o texto original do Machado ou se é adaptado. Se for adaptado, eu acho que não convém. Eu prefiro sempre ler e eu sempre indico textos originais, tá?
Então, não sei, mas dizem que é muito boa. E aquela edição da Penguin também, que é uma edição laranja, sabe? Tem até uma de... por ali, a minha edição de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aquelas edições são muito boas também, elas têm muitas notas de rodapé, explicando também sobre o livro. Então também indico essas 3 edições, mas assim, gente, literatura brasileira não tem muito erro, né? Escrito na nossa língua mesmo, não tem que ter tradução, não tem ninguém intermediando. Eu só aconselho que vocês leiam uma edição que tenha o texto original mesmo do Machado, que não seja uma edição condensada, que não seja uma edição adaptada, tá bom? Para que vocês conheçam de fato a escrita do Machado e para que vocês tenham acesso a essas minúcias do Machado, né? Que se for uma edição adaptada, isso pode se perder. Mas leiam aqui Dom Casmurro, tá? Outro livro que eu acho imprescindível, que é uma leitura desafiadora, mas que você deveria ler no ano que vem, é 1984, do George Orwell. Esse livro aqui ele é mais desafiador porque ele é um livro um tanto polêmico, né? Ele é um livro que vai trazer aqui um governo totalitário, vai trazer um personagem principal que vai começar a perceber que as coisas em volta dele não estão tão bem quanto ele imaginava, né? E ele vai sofrer as consequências disso. Então é um livro que sim, vai dar uma certa agonia, tem uma dificuldade nisso, assim, de algumas cenas darem uma certa agonia. E da polêmica em si, como eu falei, que é um livro que ele é muito utilizado politicamente, né? Pelos dois lados, é um livro que todo mundo usa para falar que o George Orwell era isso ou era aquilo, taxativamente, assim. Desconfie dessas pessoas muito taxativas, tá? Talvez elas estejam só querendo captar pessoas para o seu lado. Eu não gosto dessa instrumentalização do livro como discurso político mesmo, e esse livro vai muito além disso. Esse livro aqui, analisando ele literariamente, que é como um livro deveria ser analisado, na minha opinião, ele é um livro muito cheio de camadas, né? É um livro que nos diz muito e um livro que nos faz refletir, não só sobre os outros, né? Porque quando a gente coloca essa discussão política de nós contra eles e essa coisa toda, a gente foca muito no outro. O que é que o outro tá fazendo de errado? Ah, a nova língua é o outro que tá fazendo. Mas a gente tem que usar esse livro aqui, na minha opinião, para refletir sobre a gente. O que é que a gente tá fazendo de errado? O que de nós está representado aqui dentro desse livro? Eu acho que a maior dificuldade, o maior desafio desse livro é não ficar apontando o dedo para os outros durante a leitura, mas sim fazer uma reflexão para a gente mesmo, né? O que que eu posso ser melhor a partir da leitura desse livro. Essa edição aqui é a edição da Companhia das Letras, que é aquela edição de capa de tecido. Ela tem muitos textos complementares, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a quantidade. Aqui, olha, isso tudo aqui, ó, é de texto complementar. Então, assim, é uma edição que vai te ajudar também na leitura, na interpretação. E com relação a esse livro aqui, gente, a minha sugestão é que você procure textos dentro de todas as vertentes, políticas ou não, tá bom? Para você ter uma visão o mais imparcial possível, tá? Eu tenho também essa edição aqui, que também é da Companhia das Letras, que também é muito boa, é a edição mais antiga deles, né? Que eu li pela primeira vez nessa edição aqui. Tem alguns textos, eu acho que tem 1 ou 2 textos complementares aqui nessa edição, também indico ela, mas eu acabei escolhendo essa daqui porque tem muito texto complementar e eu gosto disso, né? Então é a edição que eu indico, mas tem muitas edições de 1984 aí no mercado, porque entrou em domínio público, né, esse ano, então todas as editoras fizeram uma edição de 1984. Dá uma pesquisada aí que você vai encontrar alguma que te agrade mais. Eu não iria só pela beleza, tá? Eu iria mais pelo recheio da obra. E pra mim, essa edição aqui é a melhor que temos hoje em dia. É salgado o preço, mas é a melhor que temos hoje em dia. Por falar em preço, né? Eu vou deixar todos os links dos livros. Eu sempre deixo os meus links da Amazon aqui embaixo na descrição, tá? Eu não fico falando, né? Mas se você puder comprar pelos meus links da Amazon também, eu agradeço muito porque vem uma comissão pra mim, você não paga nada mais por isso, é uma forma de apoiar o meu canal para que eu continue fazendo conteúdo aqui gratuitamente pra vocês, tá bom? Então se vocês puderem comprar pelos meus links, agradeço. Terceira leitura desafiadora e indispensável de 2022 para vocês é As Intermitências da Morte, que é um livro do Saramago.
Saramago é um autor que eles têm que ler, né? Eu nunca li Saramago, então eu acho um absurdo isso, e até coloquei num vídeo aí que saiu uns dias pra trás, que ele é um autor que eu vou ler no ano que vem de qualquer forma. É um vídeo que eu falei dos autores que eu quero ler, né, em 2022. Vou até deixar esse vídeo linkado depois pra vocês assistirem lá e me darem dicas de livros dos autores lá, porque tem alguns que eu ainda não sei o que eu vou ler deles. Mas o Saramago, eu vou ler aqui As Intermitências da Morte, porque dizem, né, diz que é o livro mais tranquilo dele para quem vai começar a ler Saramago, né? Para estrear nesse estilo muito próprio do Saramago. Então eu vou começar por Intermitências da Morte e além disso, né? Além de ser um livro desafiador, não só pelo estilo do autor, que é um estilo um pouco mais desafiador, né? Um estilo um pouco mais denso de escrita, ele tem as suas características de escrita, mas de formatação do texto mesmo. Você vê que são blocões de texto mesmo, quase sem pontuação, não tem travessão, né, para as falas, enfim, é tudo direto. Tem esse desafio e tem também o desafio nesse livro aqui do tema, né, que é a morte, né? A morte, ela meio que tira férias aí, as pessoas param de morrer e inicialmente a gente pensa que é uma coisa muito boa, né? Só que a gente vai acompanhar nesse livro as consequências da morte, né, ter tirado férias, das pessoas não morrerem mais. E aí vão vir com certeza muitas reflexões profundas sobre vida, né? A vida, o universo e tudo mais, a partir desse livrinho aqui que é bem curtinho, olha, então ele é desafiador pelo estilo do Saramago e desafiador pelo tema também que ele vai tratar, mas com certeza vai ser um livro que vai te enriquecer, assim, pessoalmente mesmo, de uma forma gigantesca. Então, leiam também As Intermitências da Morte no ano que vem. Próxima leitura, que eu acho essa talvez seja a mais desafiadora da lista, mas que é um autor, assim, gente, que ele é sublime, ele é genial. E ele é bem difícil, sim, eu não vou mentir pra vocês, mas eu acho que vocês deveriam ler no ano que vem Doutor Fausto, do Thomas Mann. Thomas Mann, como eu falei, é um autor bem denso, né? É um autor que ele é muito rebuscado no seu texto, ele é um autor um pouco mais difícil mesmo, é aquela leitura que você vai ter que fazer mais pausadamente, compreendendo o que está escrito, né? Voltando às vezes no texto se for necessário, porque também não precisa dessa pressa desenfreada que a gente tem para tudo hoje em dia, né? A leitura é um momento calmo, um momento tranquilo, um momento nosso aqui, da nossa relação com o livro, com o autor. E esse livro aqui é para você ler com calma, né? Degustando mesmo esse Thomas Mann aqui, que é um calhamaço, né? Que vai contar a história de vida do compositor, tem até aqui, né, um subtítulo, A Vida do Compositor Alemão Adrian Leverkühn, narrada por um amigo. Então a história do livro vai ser a história de vida do Adrian. E aqui, além do desafio de ler Thomas Mann, que é desafiador, mas é muito bom também, muito prazeroso também, tem também o desafio de captar aqui as questões literárias mesmo da obra, né? Esse livro ele vai ter um pacto fáustico, eu já expliquei o que é pacto fáustico aqui no canal, então vou deixar o vídeo linkado se você ainda não viu. Vai ter também uma alegoria que é o Terceiro Reich também, né? Então, são livros que... é um livro, na verdade, que você vai ter que captar também as minúcias do texto, né? Narrativamente falando, né? Literariamente falando, quais foram as técnicas que o autor utilizou, sabe? Então, é um livro que ele vai te enriquecer, assim, enormemente nesse universo da literatura. Esse aprofundamento que eu defendo, esse livro aqui tem muita possibilidade de trazer esse aprofundamento para você, né? Basta que você queira, que você tenha calma, que você encare. Se eu fosse você, encarava aqui Doutor Fausto no ano que vem. Próxima leitura, quinta leitura, né, que eu acho que é desafiadora, mas você deveria fazer no ano que vem, é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse livro aqui, ele é desafiador, na verdade,
porque ele é um romance policial bem diferente dos romances policiais modernos, né? Bem diferente de Agatha Christie, né, por exemplo. Diferente até de Conan Doyle, né, do Sherlock Holmes, que já é diferente de Agatha Christie. Esse daqui, ele é um romance policial que se passa na Idade Média na Itália, né? Então, na Itália medieval. Ele é um livro que tem muitas partes em latim. Então também temos essa dificuldade, apesar de que essa edição aqui, ela tem as traduções do latim. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu li nessa edição aqui, que é a edição antiga da Record. As duas são da Record, né? Mas essa aqui é a edição antiga. Tem até uma edição igual essa, só que de bolso, né? Essa aqui é o tamanho normal. E essa edição, ela não tem a tradução das partes em latim, porque dizem, né? Eu ainda vou me aprofundar nisso, mas dizem que Umberto Eco, ele não queria que as partes em latim fossem traduzidas, né? Enfim, vou estudar por que ele não queria, ainda não sei dizer pra vocês. Mas eu vou contra Umberto Eco, se é que ele disse isso mesmo, porque quando eu li, né, eu tava tentando pegar as traduções pela internet, né? Ia procurar na internet, mas dava muito trabalho e chegou um momento que eu cansei, sabe? E aí eu simplesmente pulava as partes em latim. E assim, eu sou muito contra ficar pulando partes de livro, né? Se você não quer ler o livro, então você deixa ele de lado e pega outro pra ler. Mas essa daqui eu queria ler, eu queria saber o que ia acontecer, mas estava muito difícil ficar parando para procurar a parte em latim, né? E eu acho, sim, muito importante que você entenda as partes em latim, porque elas fazem parte da história, né? Elas vão te ajudar a solucionar o caso no final. Então, essa edição nova aqui da Record, ela tem a tradução do latim, é a edição que eu recomendo para vocês desse livro, tá bom? Além dela ser linda, né, gente? Que edição maravilhosa, uma das mais bonitas aqui da minha estante. Por fim, o último livro que eu indico para vocês é um amor da minha vida, assim, um dos meus livros preferidos, um xodó mesmo, é O Morro dos Ventos Uivantes. Sempre que alguém... Eu gosto muito das irmãs Brontë, Brontë, né? Que a Tatiana Feltrin esses dias ensinou que é Brontë que fala, mas eu vou continuar falando Brontë porque eu acostumei a falar assim. E eu sou apaixonada por elas, né? E eu sempre falo, sempre que as pessoas vêm me perguntar, né, qual livro, por onde começar a ler as Irmãs Brontë e tal, eu sempre indico Jane Eyre ou A Inquilina ou A Moradora, né, de Whitefell Hall, que é da Anne Brontë, Jane Eyre é da Charlotte, né, e eu sempre digo que talvez não seja tão bom começar pelo Morro, porque ele é um livro mais sombrio, ele é um livro que tem uma narrativa que não é linear, sabe? Ele vai e volta no tempo. Tem um jogo de nomes aqui de personagens iguais que vão dar uma certa confusão no leitor. Então, assim, talvez te assuste. Mas foi o primeiro livro delas que eu li. E eu fiquei completamente apaixonada e a partir desse livro aqui eu quis ler absolutamente tudo que essas irmãs escreveram e sou completamente louca por elas mesmo, assim. Então, eu acho que assim, essas dicas de por onde começar, eu já falei sobre isso aqui no canal também. Vou deixar o vídeo linkado, que é um vídeo importante que você assista, tá? Mas é meio que... A gente até dá essas dicas, mas na real comece por onde mais te interessa, né? Pelo livro que mais te interessa. E esse livro aqui, por mais que ele seja dos livros das Brontë o mais difícil, o mais complexo, não é nada impossível de ler e é muito bom, gente. A dificuldade, o desafio desse livro, né, o fato de eu ter colocado ele aqui nessa lista, é justamente porque é um livro que não é muito linear, é um livro que os personagens eles são odiosos, então, assim, você fica com raiva dos personagens todos praticamente, sabe? Mas mesmo assim você fica hipnotizado pelo livro querendo saber o que vai acontecer. Esse livro é genial. Eu acho que você deveria sim dar uma chance. Essa edição é a edição da Antofágica. Linda também essa edição, né? E também, assim como 1984, é um livro que esse ano saiu muita edição de O Morro dos Ventos. Na verdade, nos últimos anos já vem saindo, né, muitas edições de O Morro, né? Então, você tem um catálogo vasto aí para escolher. Eu escolhi essa edição
Primeiro, porque eu gostei dos textos complementares que tem nela, né? Eu valorizo muito textos complementares, como vocês podem ver. E essa edição ela ainda vem com uma videoaula sobre a obra. Então eu também quis ter acesso a essa videoaula. Então eu comprei essa edição aqui, que é a edição, né, que eu indico a vocês, mas tem outras edições muito boas no mercado, tá? A primeira vez que eu li esse livro, eu li nessa edição, que é uma edição que eu não tô indicando, tá? Mas é uma edição que, pelo menos, ela é bilíngue. Então ela tem o texto de um lado em inglês, do lado de cá em português. Então, pelo menos você podia dar uma olhada se você lê em inglês, né? Você pode dar uma olhada no texto em inglês também, você pode ler só pelo original em inglês, né? Apesar de que eu acho esse livro meio difícil para você ler em inglês, né? Dependendo do seu nível de inglês aí. Eu li o português e de vez em quando eu dava uma olhada no inglês também para comparar, quando eu achava as coisas muito estranhas, né? Mas é uma edição assim que tem muitas outras, tá, gente? Então eu indico, na verdade, essa daqui e dá uma olhada aí que você vai encontrar outras muito boas também. Enfim, se você me acompanha aí, você já reparou que essa lista aqui são os livros que nós vamos ler lá no Clube MSL de 2022, ela faz o marketing dela. E sim, são leituras desafiadoras e incríveis, independente de você estar ou não no clube no ano que vem comigo, eu gostaria muito que você estivesse, mas mesmo que você não queira participar do clube, leia esses livros, gente. Vai ter resenha deles no ano que vem aqui no canal, então vocês vão poder ler e depois vir aqui acompanhar as resenhas. E são livros que valem muito a pena. E se vocês quiserem ler essas obras comigo lá no clube, né? Vou abrir as inscrições no dia 13 de janeiro, no evento, que eu já convidei vocês para participar, né? E a gente vai ler, vai se aprofundar, vai estudar os autores, né? E tudo que a gente tem direito lá, é um clube muito completo. Se você não conhece, me segue lá no Instagram também, que eu sempre falo lá sobre o clube, sobre o que eu tô lendo. Então, em breve eu vou trazer mais detalhes sobre o clube aqui pra vocês também. Mas é uma leitura aprofundada mesmo que a gente faz das obras e vamos fazer uma leitura aprofundada, deliciosa de todas essas obras lá no ano que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.